Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 13 de julho, nós vamos ler Provérbios capítulo 13. Você sabe que nesse mês de julho nós estamos fazendo os estudos bíblicos em cima do livro de Provérbios, com base na versão NTLH. NTLH é a abreviação de Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma Bíblia que tem uma linguagem atualizada, que facilita o estudo, a leitura, o entendimento da Bíblia. Se você já tentou ler a Bíblia e achou a linguagem difícil e pesada, procure ler a Bíblia na NTLH. É Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Você vai ler e vai entender o texto com mais facilidade. E quem nunca leu Provérbios, Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão, do capítulo 1 ao 29. O capítulo 30 foi escrito por um sábio chamado Agur, e o capítulo 31, que termina Provérbios, foi escrito pelo rei Lemuel. A reunião dos provérbios dos 31 capítulos revela palavras de sabedoria que levam as pessoas que aplicam esses ensinamentos a uma vida de felicidade, sucesso, realização, satisfação, vitórias e conquistas. Por isso, quando você lê Provérbios todos os meses, anotando dia a dia o que você pode melhorar, fazendo isso sempre, você, no longo prazo, alcança os resultados de felicidade, sucesso, conquista, realização, satisfação. Então, leia Provérbios todos os dias. Leia um capítulo por dia. Isso vai fazer com que você leia todos os meses, anotando e melhorando, colocando em prática aquilo que você pode melhorar. Por isso que hoje é dia 13, nós vamos ler Provérbios 13 e vamos continuar esse estudo até o dia 31 de julho, lendo um capítulo por dia. Você está convidado, convidada a participar desse estudo e também a compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você gosta, para que elas também possam chegar a conhecer esses ensinamentos que foram deixados na palavra de Deus. Provérbios 13 começa dizendo assim: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Seja uma pessoa inteligente. Os seus pais são as pessoas que mais querem o seu bem. Escute os conselhos deles. Você não precisa concordar com tudo que eles falam, porque muitas vezes os nossos pais vão trazer uma direção e um caminho que não é o melhor. Mas, por causa da falta de conhecimento deles, por causa do medo que eles têm, porque eles querem ver o bem dos filhos, então os pais sempre vão trazer um conselho voltado para o bem. Eles são as pessoas que mais querem o bem. Então, no mínimo, preste bem atenção do porquê o seu pai e a sua mãe estão dando aquele conselho. Se você já ouviu um professor, um patrão, estudou a respeito daquele assunto, conhece bem a respeito do assunto e sabe que está indo por um caminho certo, mesmo que não seja o caminho que o seu pai e que a sua mãe falou, honre a decisão dos seus pais. Trate-os com respeito e com amor e mostre com delicadeza, com carinho, com amor, que você sabe o que você está fazendo. Agora, se você não sabe o que você está fazendo, então preste bem atenção no conselho do seu pai e da sua mãe. Porque eles são as pessoas que mais amam você. Agora, se você não tem pais que são aqueles que estão no caminho certo, mas são pais que estão envolvidos em drogas, estão envolvidos em dívidas, estão tomando decisões erradas, então tenha misericórdia desse seu pai e da sua mãe. Não seja uma pessoa com raiva, magoado ou magoada, que fica se lamentando.
por que que eu tive que nascer nessa família? Se você nasceu nessa casa, então você pode ser a diferença. Você pode ser a resposta de Deus para o seu pai e para sua mãe, para que eles sejam trazidos, para que eles conheçam a Deus. O verso 1 fala: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Está aqui falando a respeito de pais que têm compromisso com Deus. Se os seus pais são pessoas tementes a Deus, que têm compromisso com Deus e que têm instrução, informação, conhecimento, então escute bem os conselhos deles. Agora, se os seus pais são pessoas que andam em uma vida torta e que você que tem que ser o pai, você que tem que ser a mãe deles, então agradeça a Deus, porque Deus deu para você essa noção. Ele deu a visão a respeito do caminho certo. E você é a resposta. Você é a esperança do seu pai e da sua mãe. Não desanime. Deus deu a visão para você. E você pode, sendo um filho sábio, uma filha que é sábia, conduzir o seu pai e a sua mãe para o caminho da luz e remover o caminho das trevas da vida deles. Agora o verso 2. Os bons serão recompensados pelo que dizem, os traiçoeiros só desejam a violência. Então os bons, o versículo 2 está dizendo, aquilo que você fala traz consequências. Se você é uma pessoa boa e fala palavras boas, você vai ser recompensado pelas coisas boas que você diz. O que você fala? Você vive colocando a culpa nos outros pelas coisas que dão errado? Você é uma pessoa vitimista? Ah, a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano. Você é uma pessoa que não assume autorresponsabilidade? Então veja o que você está falando. Uma pessoa que diz assim, deu errado, então eu vou resolver, mesmo quando não é culpa sua. Às vezes, você faz tudo certinho e alguém, de propósito ou porque quer prejudicar você, faz alguma coisa para que dê errado para o seu caminho. Mas aquela pessoa que, ao invés de ficar com raiva, reclamar e dizer a culpa foi do fulano, por que que eu fui fazer esse negócio com fulano? A pessoa que reclama, ela não resolve o problema. E ela acaba afundando. Agora, a pessoa que diz assim, a pessoa fez isso, então agora temos que resolver. Vamos ver como que resolve isso. Como que resolve essa trapaça? Como que resolve essa traição? A pessoa ignora a traição, ignora a trapaça, deixa para tratar num segundo momento. E a pessoa prefere resolver o problema e prosseguir. Essa pessoa, ela é recompensada pelo que ela diz. Ela é recompensada pela forma como ela trata a situação. Então, é melhor agir com autorresponsabilidade, mesmo que a culpa não tenha sido sua, mesmo que tenham feito alguma coisa, você diz, eu vou resolver, eu resolvo. Quando você age assim, você é recompensado por agir assim. Agora, os traiçoeiros só desejam a violência. Os traiçoeiros são os que trapaceiam, enganam. Eles só desejam a violência. Violência é agressão, fazer o mal, gerar destruição ao próximo. Então, os traiçoeiros, eles só querem isso. Eles só desejam prejudicar. Eles só desejam fazer o mal. Conheceu alguém que foi traiçoeiro? Conheceu alguém que fez isso? Então, mantenha essa pessoa longe do seu caminho. Fez uma coisa, algum negócio, algum contrato com essa pessoa? Resolve e não faz mais contrato com essa pessoa. Perdoa. Não guarda nenhum tipo de mágoa. Resolve com autorresponsabilidade e prossegue. Verso 3. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais
destrói a si mesmo. O que você fala sobre você mesmo, sobre você mesma? Tem pessoas que dizem: estou fracassado, não tem mais jeito, eu não nasci para isso, nunca vou dar certo, nasci numa família muito ruim, tomei decisões muito erradas. Tome cuidado com o que você diz. Diga: sou filho de Deus. Deus está na minha frente. Errei, mas vou corrigir. Falei uma palavra errada, mas vou me desculpar. Nunca mais vou errar nesse ponto que já errei. Comece a dizer palavras que levam você para o andar de cima. Quando se olhar no espelho, diga: Deus está comigo. Não fique se diminuindo. Veja o que você tem de bom. Veja que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. E veja que os erros podem ser corrigidos, melhorados. Por isso, a leitura de Provérbios. Eu estou no caminho para ser melhor. Vou ser cada vez melhor. Vou crescer cada vez mais. Vou melhorar e aprender todo dia, sempre, sempre, e vou sempre melhorar. Quando errar, diga: aprendi, nunca mais eu vou fazer isso. Agora, quem fala demais, destrói a si mesmo. Quem fala muito, não pensa antes de falar, acaba falando a respeito de projetos para quem não deveria falar. Então veja com quem você compartilha os seus projetos. As pessoas realmente com quem você fala, com quem você compartilha os seus planos, estão com você? Elas também querem o seu bem? Elas também querem crescer? Se elas não querem, então você não deve compartilhar os planos com essas pessoas. Não é que elas querem o seu mal, é que as pessoas querem estar perto das pessoas que são parecidas com elas. Elas se sentem confortáveis com pessoas que falam a respeito dos mesmos assuntos que elas. Então, se você quer crescer e começar a falar a respeito de outros assuntos que são muito distantes para esses seus amigos, eles vão dizer: essa pessoa está falando de assuntos que eu não sei. Então, a tendência é a pessoa ou zombar de você, ou dizer que você está sonhando muito alto, ou dizer que nunca vai acontecer porque você não nasceu para isso, porque elas conhecem você no mesmo nível delas. Elas não conhecem você no andar de cima, no nível mais alto, transformado. Perceba, quando você conhece uma pessoa e a pessoa sempre tem pavio curto, ela sempre estoura, e aí ela diz: não vou mais ser assim. As pessoas, qual a primeira reação das pessoas? A primeira reação das pessoas é tirar sarro. É dizer: ah, você sempre foi pavio curto. Você nunca vai ser uma pessoa que tem paciência. As pessoas agem assim. Elas agem pelo que elas conhecem a nosso respeito. Por isso, muitas vezes é preciso deixar o círculo de amigos no passado, porque eles acabam sabotando a sua transformação. Você é pavio curto. Você quer ser uma pessoa paciente, mas as pessoas estão todos os dias ali para apontar o dedo e lembrar: você não é paciente, você sempre vai ser um pavio curto. Então, às vezes é preciso mudar de ambiente, procurar novos amigos e exercitar a paciência, mostrando que você, para você mesmo, para você mesma, eu posso fazer isso. Mas muitas vezes no ambiente em que você está, você não consegue, porque as pessoas não depositam confiança em você. O exemplo do pavio curto é apenas um exemplo. Isso é para tudo. A pessoa diz: agora eu vou empreender. Agora eu vou deixar a procrastinação. Agora eu vou deixar a preguiça. Agora eu vou deixar de
Vou começar a ler a Bíblia. As pessoas vão dizer: Você nunca fez isso. Então, muitas vezes é preciso se afastar e procurar novos ambientes, novos amigos, para conseguir os resultados esperados, aproximar-se de pessoas que têm o resultado que você está buscando. Quando você se aproxima de pessoas que têm o que você quer, que fazem o que você deseja, você vai estar num ambiente que você vai ser influenciado pelas pessoas. E você vai ser empurrado para alcançar aquilo que você está buscando. Então veja bem os ambientes, escolha os ambientes e veja com quem você fala. Agora o verso 4. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Veja, o importante é você ter dedicação, esforço, obsessão, na verdade. Você precisa querer realmente aquilo que você deseja. O preguiçoso, por mais que ele deseje alguma coisa, ele não consegue. Você já reparou que tem muitas pessoas que são muito inteligentes, mas elas nunca saem do lugar? Elas têm muitas ideias, mas elas não saem do lugar por causa da preguiça, por causa da procrastinação. Agora tem aquela pessoa que todo dia faz, todo dia se esforça, todo dia se empenha. A pessoa que tem constância é a que alcança. Então, se você está dizendo assim, mas eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho tanta inteligência, eu não tenho tanta habilidade quanto a outra pessoa. Você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar em eu quero fazer e todo dia eu vou me aplicar a fazer isso. Com o esforço e com a constância no tempo, você vai conseguir o que você deseja. Mas é preciso nunca desistir, é preciso ser constante. Todos os dias fazendo. Verso 5. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Esse verso 5 está dizendo sobre companhias. Se você conhece uma pessoa honesta, você sabe que aquela pessoa sempre fala a verdade, ela odeia a mentira. Então você pode confiar nessa pessoa. Agora, quando você vê que uma pessoa fala coisas indecentes e vergonhosas, você já sabe, esse é uma pessoa do mal. Não vou andar com essa pessoa. O verso 5 está dizendo, trazendo uma informação. Quem é bom é bom. Quem é honesto é honesto. Quem é honesto odeia mentira. Agora, quem é mau é mau. Não perca tempo com pessoas indecentes e vergonhosas. Elas são do mal. Se você fala uma vez, não faça isso. Se você fala uma vez, venha para Jesus. Se você fala para a pessoa para mudar a rota, ela não muda, ela não vai mudar. Saia dessa amizade. Verso 6. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Justiça é fazer o que é correto, honesto, verdadeiro. Quem faz o que é correto, o que é justo, o que é honesto, o que é verdadeiro, recebe proteção de todo tipo de mal. A justiça protege os inocentes. Mas a maldade do pecador, pecador é o que vive errando. A palavra pecado significa errar o alvo. Então aquele que erra o caminho certo vai cair na desgraça. A maldade do pecador, a maldade é a decisão de andar no caminho errado. Ele quer praticar o mal, ele quer fazer o que é errado, e ele vai cair na desgraça. Verso 7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Que você seja a pessoa que tem muito dinheiro e que não se preocupa em ostentar, não se preocupa com a aprovação dos outros. Muitas pessoas não têm nada. Elas deixam de comer para comprar roupas, elas entram em dívidas terríveis para mostrar o que não têm e logo elas acabam caindo na desgraça.
Quantas pessoas compram carros, financiam casas e depois de um tempo acabam perdendo num leilão? Por quê? Elas estão tão preocupadas em fazer de conta, em viver uma vida de aparência, que elas acabam naufragando, caindo na desgraça. Nunca queira agradar os outros mostrando o que você não tem. É melhor você ser simples e viver com aquilo que você tem no nível que você tem agora, querendo crescer, sim, mas vivendo passo a passo. Porque a pessoa que quer dar um passo além do que suporta, com certeza vai cair na ruína, na desgraça. Então não queira agradar as pessoas. Se a pessoa só fala com você porque você está com certa roupa, morando em certo bairro, tendo certo tipo de celular, certo tipo de lugares que você vai, então essa pessoa não é uma pessoa que é seu amigo, que é sua amiga. Não faça questão de andar com pessoas que só andam com você em razão do que você veste, do carro que você usa, do bairro que você mora, daquilo que você ostenta, aquilo que você aparece. Ande com pessoas que querem caminhar com você, que apoiam você, da forma como você é, da forma como você está, que corrigem você, mas que entendem quem você é. Porque se você tem que se esforçar para agradar a pessoa, para andar com ela, tem pessoas que fazem isso. Ah, eu quero andar com o fulano. Então, mas para andar com o fulano tem que usar essas roupas, tem que ter um carro melhor. E aí a pessoa se atola em dívidas para mostrar uma coisa que não tem para poder fazer amizade, para andar com alguém que está num piso acima dela e depois ela não consegue sustentar, manter aquele padrão. Então vá passo a passo. Você não precisa da aprovação de outras pessoas. Mais importante do que a aprovação das outras pessoas é você receber amizades verdadeiras. Nós vamos ler no dia 18, Provérbios 18. E lá está escrito assim, no versículo 24: algumas amizades não valem nada, mas existem amigos mais chegados do que irmãos. Então, esse versículo 24 de Provérbios 18 fala que tem amizades que não valem nada. Se uma pessoa só recebe você pelas suas roupas, pelo carro que você tem, pelo bairro que você mora, por aquilo que você aparenta, porque ela quer que você tenha uma certa estrutura, um certo nível, então não perca tempo de andar com essa pessoa. Ande com pessoas que querem ajudar você, que aceitam você e entendem você. Não queira agradar outras pessoas. Você não precisa da necessidade de aprovação de outras pessoas. Procure ter a aprovação de Deus. Procure ser uma pessoa que tenha a aprovação de Deus. Se Deus aprova você, isso é mais do que suficiente. Então, verso 7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Não faça de conta que você tem o que você não tem. Seja realmente autêntico, transparente. Se a pessoa não gosta de você, então essa pessoa não é digna da sua amizade. Você tem que se valorizar e entender que você é filha de Deus. Que negócio é esse de alguém querer colocar um valor, um rótulo, uma etiqueta em você? Se a pessoa classifica você como menos, então essa pessoa não é a pessoa certa para você andar com ela. Não perca seu tempo. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Tem aquelas pessoas que têm muito dinheiro e fingem que são pobres justamente para ver quem é quem. Para avaliar como são as pessoas. Que você seja a pessoa que tem bastante dinheiro e que não precisa mostrar, nem ostentar, nem parecer nada para ninguém.
que sabe do relacionamento que você tem com Deus, de quem você é em Deus. Versículo 8. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. O verso 8 está dizendo: existem os bônus de ser rico, existem as vantagens, mas existe também os cuidados. O rico precisa precisa usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida. Ele precisa investir em câmeras de segurança na casa dele, tem que investir em colocar um seguro, tem que investir, dependendo de onde mora e de quanto tem de dinheiro, em blindar o carro, pagar um segurança. O rico, ele tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate, para pagar a proteção pela sua vida. Para ele ter o resgate da sua vida, a proteção da sua vida, ele tem que investir em segurança, onde vai, a que horas sai, onde vai morar, que carro vai comprar, com quem vai conversar, aonde vai sair. Então o rico, ele tem que se preocupar com essas coisas. Mas ninguém ameaça o pobre. O pobre não tem nada, então ele não escuta ameaças. Agora, é melhor você ter a riqueza e o dinheiro para pagar pelo seu resgate, a não ouvir nenhuma ameaça, mas também passar por várias dificuldades, sem condição de nada. O verso 8 está aqui apenas para lembrar, apenas para dizer: cuide da riqueza, cuide da sua vida, porque existem pessoas que são do mal. Agora o versículo 9. Os homens corretos são como luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. Então os homens corretos trazem luz, trazem clareza, iluminação. Agora os maus estão perdendo a sua visão de vida. Estão gastando a vida indo para a morte. 10. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. Então, quem é orgulhoso quer ter razão. Quem é orgulhoso nunca está errado. Quem é orgulhoso nunca perdoa. Quem é orgulhoso sempre fala: deixa lá o outro pedir desculpa primeiro, eu não peço. Agora, e quem é orgulhoso não precisa de conselhos. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo. É mais sábio pedir conselhos. É mais sábio ser humilde. Versículo 11. A riqueza, que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Pessoas que ganham na loto, vários casos já foram noticiados aí, ganharam na loto e perderam facilmente, perderam rapidamente o dinheiro que ganharam. Veio fácil, a pessoa não valoriza, a pessoa não sabe como administrar. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Quando é difícil para ganhar, a pessoa construiu um processo. Ela passou passo a passo. Como que eu fiz para ganhar esse dinheiro? Ela aprendeu o processo. Então, ela, depois que aprende o processo, ela consegue replicar, replicar e replicar. Quanto mais difícil para ganhar, mais você terá. Quanto mais a pessoa aprendeu, mais ela sabe como fazer de novo aquele dinheiro. Versículo 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. O verso 12 está dizendo uma coisa que você pode pensar assim: isso é lógico. Se eu estou esperando, esperança é o que eu espero. Se eu estou esperando que eu vou trocar de carro, que eu vou trocar de casa, que eu vou me casar ano que vem, que eu vou conseguir, uma nova colocação em um novo trabalho, eu estou esperando aquilo. E aí quando chega a hora de acontecer, aquilo é adiado, não acontece. A esperança adiada faz o coração ficar doente, faz a pessoa ficar triste. Mas o desejo realizado enche o coração de vida. Isso é óbvio. Mas o versículo aqui, ele está aqui para dizer assim: pode ser que aquilo que você esperava que fosse acontecer
não aconteceu. Mas você não precisa ficar com o coração doente, porque o desejo realizado enche o coração de vida. Então, ao invés de ficar doente, coloque mais esperança com a certeza de que o desejo se realizará. E na hora que se realizar, o coração vai ficar cheio de vida. Então, ao invés de adoecer quando uma coisa não acontece, quando uma coisa que você espera não acontece no seu tempo, ao invés de adoecer, encha o coração de esperança. E lembre, eu ainda vou conseguir. Eu ainda vou dar a risada, eu vou sorrir e vou receber esse desejo e vou realizar ele. O verso 12 está dizendo: não se abata. Não se abata. Verso 13: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Então aqui um verso que fala sobre a importância de ouvir os conselhos. Vamos lembrar que os conselhos devem ser tomados das pessoas que têm resultados poderosos. Quando você busca uma coisa na sua vida, busque conselhos de pessoas que já têm o resultado que você quer. O resultado, o mais alto resultado. Veja as histórias das pessoas que têm os resultados que você deseja. Veja qual o caminho que essas pessoas fizeram. E siga no caminho que você sabe que tem resultado. Verso 14. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Escute os ensinamentos das pessoas sábias, porque são fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. 15. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. Então, quem tem juízo, quem age com honestidade, com verdade, correção, sinceridade, ganha o respeito de todos. Mas quem não merece confiança, quem engana, trapaceia, mente, está caminhando para a desgraça. As pessoas vão ver que a pessoa é mentirosa, é trapaceira, é enganadora. E elas vão cancelar aquela pessoa. A pessoa vai cair na desgraça. 16. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Não seja precipitado em nenhuma decisão. Pense, escute conselhos, avalie antes de tomar uma decisão. O tolo, ele só anuncia sua ignorância. 17. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz a paz. O verso 17 fala sobre os colaboradores. Quando você manda uma mensagem por um mensageiro perverso, um mensageiro mau, ele não cumpre a missão. Ele causa desgraça. Mas quando você manda uma mensagem por um mensageiro fiel, você tem paz. Você sabe que ele vai cumprir a missão. Então, o verso 17 está dizendo: contrate pessoas que vão trazer paz, que você pode confiar. Se você busque referência da pessoa antes de contratar, veja se a pessoa tem comprometimento. E se você percebeu que algum colaborador está sendo perverso, está sendo mau, não tenha pena de demitir. Você precisa demitir. A pessoa que faz o mal, ela precisa receber o castigo. Ela vai cair na desgraça. Se você mantém um colaborador, uma pessoa, por pena, tem pessoas que ficam com pena. Ah, porque tem um filho, porque tem uma filha. E acabam mantendo aquela pessoa na empresa. Então a pessoa precisa sair e ver o sofrimento do filho e da filha para que a pessoa perceba o seu erro, se arrependa e pare de ser como é. Aí você pensa, mas é uma criança. Mas não é o seu filho, não é a sua filha. Pode parecer cruel isso, mas o próprio Deus permite que os seus filhos passem por provações para corrigi-los. Às vezes, a pessoa precisa ter esse choque.
para que ela veja que ela precisa mudar. Agora, se você decide manter esse colaborador, é você que vai ficar sobrecarregado, sobrecarregada na sua empresa com esse colaborador perverso. Versículo 18. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Veja, quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça. A pessoa que não aceita a correção, ela acaba sozinha, acaba isolada. Ninguém gosta de andar com pessoas que não querem aprender, que vivem errando e querem continuar errando. Então essas pessoas que não se corrigem acabam na pobreza e na desgraça. Agora quem aceita a repreensão melhora, cresce, se aperfeiçoa e aí é respeitado. Verso 19. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Então o verso 19 está dizendo assim: é muito bom quando a gente conquista o que a gente quer. Só que para a gente conquistar o que a gente quer, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer o certo, a gente precisa ser correto, honesto, verdadeiro, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ser constante. Então, como é bom conseguir o que a gente deseja? Isso tem requisitos, exigências. Agora, os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Muitos querem conseguir o que desejam, mas os que não têm juízo não querem abandonar o mal da preguiça, da desonestidade, da mentira. Eles só querem conseguir o que desejam, mas eles não querem, os que não têm juízo, não querem abandonar o mal. Agora o verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Existe uma influência das pessoas ao nosso redor. Existem pesquisas que mostram que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Perceba quais são as 5 pessoas mais próximas de você. Você vai perceber que elas mais ou menos têm os mesmos gostos, as mesmas ideias. Então, as pessoas que são mais próximas de você. Então, se você quer mudar a sua história, os seus resultados, você tem que se aproximar mais das pessoas que têm aqueles resultados que você espera. Muitas vezes você vai ficar numa situação de muito desconforto. Porque num primeiro momento você não tem aquela mentalidade, aqueles hábitos, aquelas capacidades, aqueles estudos, aqueles conhecimentos, aquela forma de pensar. Então você vai sofrer um impacto quando você se aproxima de ambientes, das pessoas que você está procurando crescer e melhorar. Mas é preciso passar por esses desafios. Então, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Agora, se você mantém as amizades com os que não querem crescer, com os que falam as mesmas conversas, sempre, por anos, sempre na mesma conversa, a pessoa não vai sair do lugar. Então, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Acabará na mesma, acabará na tolice. 21. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. Veja esse verso 21. A desgraça persegue os pecadores são os que fazem as coisas erradas. Sempre que a pessoa fizer coisas erradas, que a pessoa for preguiçosa, que a pessoa for desonesta, que a pessoa for mentirosa, que a pessoa for procrastinadora, que a pessoa for infiel nos seus relacionamentos, nos contratos, que a pessoa é infiel no seu casamento. A desgraça persegue os pecadores por toda parte. Onde a pessoa for, ela vai estar na desgraça.
Porém, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. A prosperidade é o crescimento. A pessoa que é correta, ela vai prosperar. A pessoa que faz o que tem que ser feito, que é fiel no seu casamento, que mantém a fidelidade nos relacionamentos, nos contratos. As pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. 22. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Então, um homem bom é uma pessoa que faz tudo com honestidade e com correção. Ele consegue educar os seus filhos e consegue deixar uma herança para os seus filhos e também para os seus netos. Maior herança é o conhecimento do Senhor. A maior herança é ensinar os filhos e os netos sobre terem relacionamento com Deus. Se a pessoa tem um relacionamento profundo com Deus, a pessoa vai buscar a palavra de Deus e, no buscar a palavra, ela estará bem. Então, o homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos. A maior herança é educar os filhos no caminho do Senhor, e os filhos educarão os netos. A herança passa para os filhos e passa para as próximas gerações. Então, o homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Os pecadores que vivem em fazendo coisas erradas, muitas vezes conseguem a riqueza e deixam para o advogado, para outras pessoas. Acabam tendo que deixar o que ganharam injustamente, contratando outros profissionais para resolver os problemas deles. 23. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Então, muitas vezes, os pobres plantam, eles têm boas colheitas e eles tentam fazer a venda para poderem receber o lucro do seu trabalho, mas encontram homens desonestos que acabam pagando menos do que o valor daquela colheita. E muitas vezes acabam prejudicando aquela pessoa que trabalhou naquela colheita. Eles não deixam que elas sejam aproveitadas, não deixam que o trabalhador, aquele que investiu, que plantou, receba tudo o que merece. Agora o verso 23, quando ele fala que as terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas, traz um alerta. Não seja pobre de inteligência. Se você é rico em conhecimento e em inteligência, você planta e você só vende para as pessoas que são honestas. Agora, os pobres, os que são inocentes, ingênuos, que não procuram conhecimento a respeito de contratos, que não procuram alguém que possa ajudá-los, socorrê-los para negociar aquilo que plantaram, acabam sendo enganados pelos homens desonestos. Então, o verso 23, quando ele fala assim: as terras dos pobres produzem boas colheitas, mas eles são pobres porque eles não sabem negociar. Eles têm boas colheitas, mas se eles aprenderem a negociar, eles não se deixarão enganar pelos desonestos. Agora, quem é pobre de mentalidade, de conhecimento, que não sabe negociar, pode produzir boas colheitas, mas acaba na pobreza, porque não sabe negociar. Então, as terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas, não deixam que essas boas colheitas tragam o dinheiro, o resultado que o dono da terra mereceria receber. Porque o dono da terra é pobre de mentalidade, ele não sabe o valor que tem naquela colheita que ele plantou. Então procure ter sabedoria, conhecer sobre contratos, saber como negociar, buscar informações de como empreender na sua cidade,
se tem eventos, tem muitos eventos públicos que as pessoas fazem por meio desses serviços sociais. Se você pode participar dessas palestras, participe, converse com pessoas que empreendem, que têm negócios. Procure saber a respeito do valor do seu trabalho, do seu serviço, para que você não seja uma pessoa que vai ser explorada, que vai ser explorado por uma pessoa desonesta, que vai dar menor valor para o seu trabalho. Porque senão você vai produzir um bom produto, vai ter uma boa colheita, você faz muitas vezes um ótimo serviço, mas a pessoa paga menos do que você merece. Então, as terras dos pobres produzem boas colheitas. O seu serviço é bom. O que você está fazendo é bom. Mas os desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas, não deixam que o seu serviço, que o seu valor seja devidamente honrado, seja devidamente retribuído, seja devidamente pago. Versículo 24. Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Então aqui o verso 24. Corrija o seu filho se você quer ver o bem dele. E o 25. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Então as pessoas que fazem o que tem que ser feito, elas têm prosperidade. Agora os maus, os que não fazem o que tem que ser feito, passam fome. Agora aqui na tela eu vou deixar a oração de confissão para você que não entregou a sua vida a Deus ainda. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para que ele morresse por toda a humanidade. Jesus pregou durante 3 anos nessa terra sobre o reino de Deus. E depois ele morreu na cruz como justo. E ele entregou a sua vida para que todos que o aceitam como Salvador recebam o perdão dos seus pecados. E Deus estabeleceu que aquele que vem até Jesus se torna filho, se torna filha dele. Então, se você ainda não fez essa oração de confissão, em que você confessa que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, pedir o perdão dos seus pecados, receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você, para que você possa chegar até o céu e ter o seu nome escrito no livro da vida. O que é o livro da vida? É o cartório de Deus. Quando uma criança nasce, ela recebe um nome no cartório. Quando você aceita Jesus, você recebe o nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que tem os nomes dos que aceitam Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse 20, no capítulo 20, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, que haverá um dia de julgamento final. Todos os que estiverem com o nome no livro da vida vão alcançar o reino de Deus porque são filhos dele. E você vai terminar essa oração em nome de Jesus. Então pause esse vídeo, faça essa oração, ligue o seu pensamento e o seu coração com Deus, crendo que Jesus morreu para perdoar os pecados e que o sangue dele purifica dos pecados, e entregando a sua vida para Jesus, pedindo para ter o Espírito Santo, pedindo para ter o seu nome escrito no livro da vida. Pause esse vídeo e faça essa oração e ande com Deus. E dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para nos dar vida eterna. Dê glória ao Filho, porque Jesus morreu em nosso lugar. E dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos guia até o céu. Deus abençoe grandemente o seu dia. Eu te convido a prosseguir nos estudos, na leitura de Provérbios nos próximos dias. E se você quer ouvir uma meditação em Provérbios na perspectiva de carreira, negócios e vida profissional, eu vou deixar no canto superior esquerdo uma playlist com os capítulos de Provérbios meditados nessa perspectiva. E no lado superior direito eu vou deixar a leitura de Provérbios para a vida sentimental. Então nós fizemos 2 séries
uma falando de provérbios na perspectiva do trabalho. Vou deixar aqui repetindo no canto superior esquerdo. E outra série sobre provérbios e vida sentimental. Vou deixar no canto superior direito. Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa meditação de hoje, compartilhe esse vídeo. Fique com Deus, hoje e sempre. Amém.